Em 14 de março, nasceu uma mulher cujo nome jamais deve ser esquecido. Uma mulher de personalidade forte, que gritava aos vizinhos que um dia escreveria um livro contando tudo o que acontecia na favela do Canindé. Carolina Maria de Jesus ousou escrever sobre a dor e a realidade dos despejados. Nascida em Sacramento, Minas Gerais, Carolina estudou até o 2º ano do ensino primário. Mesmo assim, ela nunca largou os livros e o lápis, legado que deixou aos seus filhos. Em entrevista para a rede TVT, Berenice, sua filha mais nova, conta: "Com a minha mãe era assim. Passava-se fome, mas não deixava de estudar. Ela tirava da boca para poder pagar as aulas de reforço para mim." Na mesma entrevista, Berenice conta que a mãe foi a pé de Minas Gerais a São Paulo, onde trabalhou por anos como doméstica na casa de um médico. Passava as horas vagas na biblioteca da casa, lendo livros. Quando engravidou do seu primeiro filho, teve que ir para a rua, e da rua para a favela do Canindé, onde construiu o seu próprio barraco. Sobre a vida em São Paulo, Carolina escreveu: "Lá no interior eu era mais feliz, tinha paz mental. Gozava a vida e não tinha nenhuma enfermidade. E aqui em São Paulo, eu sou poetisa." Carolina reconhecia que a sua situação não era acaso. Ela sabia o motivo de ter sido despejada e estar no quarto de despejo, como ela chamava a favela do Canindé. Ela enfrentava todos os dias a morte, que batia ao pé do seu estômago e no de seus filhos. Carolina teve 3 filhos: João, José Carlos e Vera Eunice de Jesus, todos de pais diferentes. Criou todas sozinha, dizia que não queria casar para não ser submissa a nenhum homem. Para alimentar os filhos, catava papel, e foi assim que começou a escrever a sua autobiografia. Ela pegava os cadernos que achava no lixo e usava as folhas vazias, e andava sempre com um lápis no bolso para anotar as ideias que tinha. Quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução. Eu escrevi o meu diário, e foi assim, com a ajuda de Audálio Dantas, jornalista, que Carolina conseguiu publicar o seu primeiro livro em 1960. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi o livro que escancarou ao mundo as feridas de Carolina e tantos outros que foram relegados na favela do Canindé. Suas palavras ilustravam a violência, a dor, a fome e o desespero, além de cumprir o que dizia aos vizinhos contando as histórias que estavam envolvidos, o que ocasionou ameaças à sua família. Um dia chegaram a ser apedrejados. A primeira edição do livro se esgotou em 3 dias. Foi traduzido para 14 idiomas e virou best-seller nos Estados Unidos. No Brasil, foi homenageada pela Academia Paulista de Letras e pela Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. A publicação deu a Carolina a oportunidade de sair da favela e ir morar em Santana, na época, bairro nobre de classe média alta na zona norte de São Paulo, onde obviamente não era aceita. Sua filha conta que mesmo depois, quando podia comprar um caderno, fazia questão de aproveitar as últimas folhas em branco que sobravam do ano letivo dos filhos. Em 1961, Carolina lança um disco com as músicas que havia escrito. Assim como hoje, a elite branca brasileira consumiu o conteúdo produzido por uma mulher preta e logo depois a descartou. Seu segundo livro, Casa de Alvenaria, foi um fracasso de vendas. Seus próximos livros, Provérbios, Pedaços da Fome, Diário de Bitita e qualquer outra publicação foram completamente ignorados e rejeitados pelo público. Com a ditadura, fica cada vez mais difícil fazer as publicações. E em 1975, um curta sobre a vida de Carolina foi proibido de ser exibido no Brasil. Aquele não era o momento de exibir a crueldade da desigualdade. Para Carolina Maria de Jesus, a fome era amarela. Ela morreu aos 63 anos, no dia 13 de fevereiro, em Parelheiro, São Paulo, onde havia comprado um sítio e onde morava com a família ainda pobre. Carolina foi
e continua sendo uma das mulheres pretas mais importantes para a literatura brasileira, e é por isso que o seu nome deve soar e ressoar aos 4 ventos pela boca de cada brasileiro. Escreva a miséria e a vida infalsa dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade.